Essa foi mais uma semana positiva para os índices globais. O S&P fez nova máxima, assim como também fizeram novas máximas o Nikkei, o Nasdaq e até o Bitcoin. No Brasil, nós estamos com um índice não muito longe do all-time high, mas também não tendo um grande desempenho ao longo dessa semana, com uma desvalorização pequena, mas ainda assim uma desvalorização. Contribuiu para isso a pressão sobre o Ibovespa, que advém das tarifas, dos problemas fiscais e também, e talvez principalmente ao longo dessa semana, dos resultados modestos das empresas. Como destaque positivo, o lucro de JBS, que teve recorde de receita, aumento significativo de lucratividade, bom EBITDA e resultados positivos nos Estados Unidos, no Brasil e assim por diante. Já no campo negativo, o destaque é para Banco do Brasil, que teve um resultado 60% menor do que no ano anterior, mas apesar dos analistas todos dizerem que o resultado foi pífio, e de fato foi, com queda de resultado ano contra ano, queda do resultado no semestre, ainda assim, eu diria que nós estamos vendo muito provavelmente a pior fase de resultados no Banco do Brasil e que daqui para frente as coisas tendem a melhorar. Contribuiu para esse resultado o fato de que o Banco do Brasil tem uma exposição indireta grande ao setor de commodities agrícolas, principalmente, e esse setor está muito pressionado pela alavancagem das empresas em real, pagando juros muito altos e num ciclo de commodities que não tem contribuído. Nesse aspecto, inclusive, vale destacar que o petróleo tem tido um desempenho pífio nas últimas semanas. Contribui para isso o fato de que a OPEC decidiu aumentar a produção e também que existe uma diminuição do prêmio de risco geopolítico aí, pelo fato de que o Trump e o Putin estão se encontrando no Alasca hoje para decidir o que é que vai acontecer na guerra na Ucrânia. Eu destaco que, muito provavelmente, o Putin não teria saído da segurança da Rússia. Ele não faz viagens internacionais há um bom tempo, e isso se deve, na minha opinião, ao fato de que os Estados Unidos prometeram alguma coisa substancial para ele. Não, vem aqui que nós vamos resolver. Alguma coisa nesse sentido. Para valer a pena que ele se arriscasse, sair da proteção do território russo para entrar no território americano, afinal de contas, o Alasca é território americano, apesar do Trump ter se referido ao Alasca duas vezes como parte da Rússia ao longo dessa semana. Claro, ele errou, mas diz muito sobre o que ele pensa, talvez. Talvez esse tenha sido muito de um ato falho. E o fato é que o Putin não teria saído da Rússia, tomar um risco de ir para os Estados Unidos, onde ele pode ser morto, capturado, até preso, uma vez que existe mandado internacional de prisão contra ele, se não fosse para chegar em algum acordo muito favorável para a Rússia. Então, acredito que alguma coisa está de fato acontecendo e, por causa disso, o petróleo está caindo. E eu acredito que vai continuar caindo. No minério de ferro, não. Nós temos aí uma certa estabilidade em torno aí dos 110 dólares a tonelada, o que é bem positivo para as empresas brasileiras e particularmente para Vale, para siderúrgicas e assim por diante. Na China também nós tivemos resultados mistos ao longo da semana, o que também não contribuiu muito para o sentimento em relação a mercados emergentes. Uma outra coisa bastante significativa é o fato de que nós não temos visto nenhuma evolução na direção de resolver esse impasse entre Brasil e Estados Unidos. O Trump voltou, inclusive, a chamar o Brasil de um péssimo parceiro comercial, no que eu até tenho que concordar com ele. As tarifas e a sobretaxa dos produtos importados no Brasil é bizarra. Qualquer um que compare o preço de um iPhone, de um MacBook, de um carro no Brasil e lá fora sabe a diferença que faz.
e isso é uma vergonha. Tem que ser resolvida essa questão em algum momento do tempo. O Brasil tem que deixar de ser um país protecionista. No campo aí dos resultados dos bancos, os bancos foram muito bem, exceto talvez o Banco do Brasil. Nós vimos aí melhora de resultado em praticamente todos os bancos, exceto no Banco do Brasil. E a gente sabe que as empresas públicas, em geral, são menos eficientes mesmo. Inclusive, também tivemos aí uma temporada de resultados que mostrou resultados da Petrobras um pouco piores. O fato é que a temporada de resultados no Brasil não tem sido tão excitante quanto a temporada de resultados nos Estados Unidos. E isso explica essa divergência, no comportamento desses dois mercados. O mercado nos Estados Unidos está definitivamente precificando, com mais de 90% de probabilidade, e chegou até a precificar 50 basis points de corte. Não fosse pelo PPI, estaria precificando probabilidade aí de alguns por cento de corte de 50 basis points, e com isso tem aí uma expansão importante aí dos ativos de risco. E isso eventualmente vai migrar também para os ativos de risco no mercado emergente e para as small caps. Nós temos visto ao longo dos últimos 2 ou 3 anos uma concentração muito grande da valorização de mercado em poucas grandes empresas. Eu acredito que isso vai mudar. Uma outra questão que não está sendo discutida no mercado brasileiro, mas deveria ser muito mais discutida, e o mercado está passando ao lado dela como se não estivesse acontecendo. É uma discussão talvez tão importante quanto a discussão das tarifas ou até mesmo da popularidade do governo e assim por diante. O governo está já há algum tempo entre indas e vindas na questão energética para a realização do leilão de reserva de energia. Esse leilão garante que existam usinas com capacidade disponível para aumentar a produção em caso de, por exemplo, seca, ou em caso de faltar energia pelo crescimento econômico, ou porque tem alguma paralisação dentro do sistema de energia que impede a geração em uma determinada região do país e assim por diante. O governo cancelou o último leilão por uma questão judicial. Havia ali uma disputa judicial entre os participantes do leilão, e agora, teoricamente, vai realizar esse leilão. Está se discutindo se vai ou não realizar esse leilão. E tem muita gente contrária à realização do leilão, principalmente no mercado aí de consumo de energia, sendo que, na verdade, isso é muito positivo para o consumidor, porque garante estabilidade de preço e fornecimento. E garante que quem precisa de energia vai ter acesso à energia, e garante também para o país a continuidade do crescimento sem a necessidade de preocupação com a questão energética. De tempos em tempos, o Brasil tem um problema de energia. E eu me preocupo muito com isso, especialmente nesse momento em que se discute inteligência artificial, em que se discute essa nova revolução industrial pela inteligência artificial, que sabidamente precisa muito de energia. O Brasil não pode ficar refém de um único modal de geração de energia ou mesmo de interesses particulares. Tem que se realizar esse leilão de energia para garantir que o Brasil vai ter, ao longo de 2026 e ao longo dos próximos anos, fornecimento estável de energia, com triggers que possam ser acionados em caso de aumento da demanda ou de problemas no grid. De todo modo, as próprias empresas de energia também têm soltado resultados que, no geral, têm sido positivos. E eu acredito que o sistema brasileiro é capaz de gerar a energia necessária para o crescimento do país. O governo precisa fazer as coisas como tem que ser feitas para diminuir o risco no sistema.
E não é de surpreender que o governo esteja se enrolando. Esse governo, aliás, é muito enrolado e tem vários problemas em vários sentidos, mas eu espero que esse, pelo menos, possa ser resolvido. No que diz respeito às criptomoedas, um tema que eu tenho falado muito nos últimos tempos, eu acredito que nós vamos continuar vendo a valorização do Ethereum, do Bitcoin e de altcoins de todos os tipos. Isso porque a incerteza a respeito da política comercial americana, das parcerias estratégicas dos Estados Unidos e também questões importantes relacionadas aí à política monetária, que tudo indica vai ser mais acomodatícia nos próximos trimestres, vai gerar um grande boom nas criptomoedas. E eu tenho dado esse recado sempre que possível. Recentemente participei de um evento específico sobre criptomoedas. Nós estamos em uma fase muito importante para a acumulação de ativos. Então, por mais que aquela empresa que você gosta, que estava no seu radar, tenha apresentado resultados mais fracos, essa é uma oportunidade para comprar ativos. Isso porque a inteligência artificial, política de juros mais acomodatícia, no Brasil, nos Estados Unidos, vai trazer um grande boom para o mercado financeiro e os ativos vão se valorizar muito. Então é muito importante aproveitar esse sentimento que nem sempre é tão positivo sobre o mercado e sobre o país, não só no Brasil, também nos Estados Unidos, devido aí à grande incerteza sobre política fiscal, política monetária e política comercial. Sempre que tiver oportunidade para aqueles ativos que fizer sentido, vale a pena, vale a pena acumular esses ativos. E também quero aproveitar para fazer uma nota aí da Azevedo, né, que é um caso que eu acompanho bastante, que ganhou ontem um leilão de concessão, uma taxa com desconto de 19%, e a empresa está indo muito bem operacionalmente, embora, na minha opinião, pelo menos, as cotações não estejam refletindo o quão bem a empresa, tanto Azevedo e Travas quanto Azevedo e Travas Petróleo, estão executando nos últimos tempos. É isso, até semana que vem.